A paz e as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre toda a sua família. Que a presença poderosa do Espírito Santo envolva você neste momento e traga consolo, direção e renovo para a sua alma. Antes de começarmos esta oração inspirada no Salmo 16, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com seus familiares, amigos e todas as pessoas que precisam sentir o amor, o poder e a libertação que vem de Deus. Esta oração é uma arma espiritual contra a fofoca, a inveja, a feitiçaria e toda forma de bruxaria que tenta se levantar contra você. Se você acredita que a oração é capaz de abrir portas onde não há saída, comente aqui nos comentários. Deus nunca falha. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora na Tua presença, confiando na Tua misericórdia, na Tua justiça e no Teu poder. Nos prostramos diante do Teu trono de graça, reconhecendo que somente Tu és Deus, e fora de Ti não há outro. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso escudo e a nossa rocha inabalável. Senhor, neste momento de oração, tomamos posse da palavra revelada no Salmo 16, onde está escrito: Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Sim, Pai, nós confiamos em Ti. Mesmo quando os inimigos se levantam, mesmo quando palavras malditas são lançadas em nossa direção, mesmo quando há armadilhas preparadas, nós não tememos, pois sabemos que o Senhor é o nosso protetor. Pai, em nome de Jesus, quebramos agora toda palavra de fofoca lançada contra a nossa vida. Toda língua maldizente, toda falsidade, todo julgamento injusto, todo comentário venenoso, nós anulamos agora pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, Tu mesmo a condenarás, Senhor. Deus Todo-Poderoso, onde houver inveja contra o nosso progresso, contra a nossa família, contra a nossa alegria e a nossa fé, nós pedimos que o Teu fogo consumidor venha queimar toda raiz de maldade. Que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura espiritual, para que possamos resistir ao dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, olhando somente para Ti. Pai, onde houver feitiçaria, trabalhos feitos, encantamentos, oferendas, sacrifícios ocultos, pactos das trevas, sejam eles feitos contra o nosso nome, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, nossos filhos ou ministério, nós agora, em nome de Jesus, desmanchamos e destruímos completamente. Declaramos que todo altar do inimigo seja agora desfeito pela autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, onde houver bruxaria, nós clamamos para que o Teu anjo guerreiro venha com espada desembainhada, destruindo toda a obra das trevas que tenta se aproximar de nós. Declaramos que não aceitamos nenhum espírito de manipulação, controle, ilusão ou engano. Todo espírito enviado das trevas para nos oprimir, nos confundir ou nos afastar da Tua presença, seja agora expulso em nome de Jesus. Deus Santo, nós confiamos em Ti. Assim como Davi declarou no Salmo 16, também declaramos com fé: Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa herança, a nossa porção, o nosso cálice. Tu nos sustentas, e em Ti está toda a nossa confiança. Não seremos abalados porque o Senhor está à nossa direita. Pai, pedimos agora que o Senhor nos envolva com o Teu Espírito. Que a Tua unção nos cubra da cabeça aos pés, nos purifique, nos fortaleça e nos renove. Que toda seta inflamável do inimigo seja apagada. Que toda tentativa de nos fazer cair, retroceder ou nos afastar da Tua vontade, seja agora frustrada. Declaramos que onde o inimigo tentou semear discórdia com fofocas, o Senhor plantará paz. Onde o inimigo tentou lançar inveja, o Senhor derramará favor. Onde o inimigo tentou amarrar com feitiçaria, o Senhor trará libertação. Onde tentaram nos oprimir com bruxarias e maldições, o Senhor nos exaltará, porque somos Teus, fomos comprados com o sangue de Jesus, e nenhuma maldição tem poder contra aquele que é abençoado por Deus. Senhor, toca neste lar agora. Entra com a Tua luz onde houver trevas. Remove todo espírito opressor, toda carga espiritual negativa, todo ambiente pesado. Envia os Teus anjos para guardar, proteger e trazer paz. Que este lar seja consagrado ao Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em cada cômodo, em cada canto desta casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, continuamos diante de Ti, reconhecendo que o Teu nome é torre forte, e os justos correm para ela e estão seguros. Neste momento, Senhor,
nos colocamos sob a tua autoridade, sob a cobertura do sangue de Jesus, invocando o poder que vem do alto, o poder que desfaz cadeias, que quebra correntes, que despedaça julgos e desfaz toda a obra oculta das trevas. Pai, onde houver palavras lançadas com o intuito de nos paralisar, palavras lançadas com raiva, com malícia, com espírito de destruição, nós agora as anulamos pelo poder da tua palavra. Que toda língua maliciosa caia por terra, que toda murmuração seja desmascarada, que toda trama de mentira e difamação se volte contra aqueles que a arquitetaram, pois tu és o Deus justo, que vê todas as coisas, até aquelas que aos olhos humanos estão escondidas. Clamamos, Senhor, contra toda inveja declarada ou silenciosa, aquela que se disfarça de amizade, que se esconde em elogios falsos, que observa não para amar, mas para desejar o que é nosso com intenção de prejudicar. Que toda seta de inveja que foi lançada contra os nossos caminhos, contra os nossos projetos, contra as nossas finanças, contra o nosso casamento, contra o nosso ministério, contra a nossa saúde, seja agora quebrada, desfeita e destruída em nome de Jesus. Que essa seta volte para o inferno de onde saiu, sem causar dano algum, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Senhor, quebramos toda tentativa do inimigo de invadir os nossos sonhos, de perturbar o nosso sono, de lançar confusão na nossa mente. Que todo espírito que opera por meio de feitiçaria, invocação de mortos, cartomancia, encantamento, maldições hereditárias ou qualquer forma de pacto demoníaco seja agora desmascarado, expulso e desfeito pela autoridade do nome de Jesus. Nenhuma obra das trevas pode resistir à luz do Senhor. Toda força maligna que tem operado em segredo contra nós está agora sendo removida pelo teu poder, e declaramos libertação completa sobre cada área da nossa vida. Tu és o Deus que livra, o Deus que revela, o Deus que age em nosso favor mesmo quando não percebemos. Te agradecemos porque enquanto muitos tentam cavar fossos para nos ver cair, o Senhor transforma essas armadilhas em degraus para nossa elevação. Enquanto outros lançam palavras para nos destruir, o Senhor transforma essas palavras em testemunho do teu agir. Tu és fiel, Senhor, e é por isso que continuamos confiando, mesmo quando os olhos naturais não enxergam solução, mesmo quando o coração está ferido pelas injustiças, pelas traições, pelas acusações sem fundamento. O Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso defensor. Ergue agora, Pai, uma muralha de proteção ao nosso redor. Coloca guerreiros celestiais nos 4 cantos da nossa casa, na entrada e na saída, sobre as portas e sobre os portões, sobre as janelas e sobre cada membro da nossa família. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, de espada em punho, guardando-nos de todo o mal visível e invisível, de todo o dardo inflamado do maligno, de todo espírito de destruição, de confusão, de divisão, de desânimo e de enfermidade. Pai, visita agora os corações que foram feridos pelas palavras maldosas. Cura, Senhor, aqueles que sofreram perseguições, rejeições, humilhações, desprezo. Toca na alma do teu filho, da tua filha, que hoje ora comigo com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, talvez sem forças para seguir, mas ainda assim crendo que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Renova, Deus, cada esperança. Restaura cada área que foi quebrada. Reconstrói tudo que foi abalado por causa das obras malignas feitas por meio da língua, da inveja ou da prática oculta de feitiçaria. Declaramos que nenhuma maldição lançada por palavras terá efeito sobre nós, porque estamos debaixo da bênção do Senhor, e quem é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Não importa quantos se levantem, não importa quantos tentem nos parar, sabemos que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Continua, Senhor, limpando os ambientes onde habitamos, os lugares por onde passamos, os locais de trabalho, as escolas, os espaços onde fomos atingidos por palavras torpes, onde recebemos olhares carregados de malícia ou onde sentimos o peso espiritual da oposição. Que toda atmosfera pesada agora seja purificada pelo teu Espírito. Que o teu fogo passe e consuma toda energia negativa, toda ação contrária, toda seta escondida, todo trabalho feito em oculto. Levanta os teus filhos, Pai. Fortalece os teus guerreiros. Desperta aqueles que estavam adormecidos espiritualmente. Que esta oração seja um chamado à vigilância, à santidade e à fidelidade ao Senhor. Que ela reacenda a chama da fé, que queime todo medo, que destrua toda apatia e traga vida nova àqueles que estavam sendo sugados pelas ações do inimigo. Deus, o Senhor conhece o íntimo do nosso ser. Conhece os pensamentos que temos em segredo, as dores que não conseguimos expressar,
as batalhas que ninguém vê. E é por isso que te buscamos, porque sabemos que tu és Deus de perto, Deus que se importa, que se move, que ouve e responde. Vem, Senhor, com tua justiça e tua paz sobre cada coração que agora clama junto comigo. Pai Celestial, neste momento sagrado de oração, nós seguimos confiantes de que os teus olhos estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Sabemos que não há trevas tão densas que possam esconder a maldade dos homens da tua presença. E é por isso que, com fé e convicção, clamamos para que toda obra escondida, toda ação ardilosa, toda intenção encoberta pelo inimigo seja agora desmascarada pela tua luz poderosa. Que nenhuma estratégia maligna prevaleça, que nenhuma língua dissimulada tenha êxito em seus intentos. Deus vivo, nós te pedimos discernimento espiritual. Abre os nossos olhos para que vejamos além da aparência, além das palavras suaves, além dos rostos sorridentes que escondem intenções perversas. Revela, Senhor, quem tem se aproximado com espírito de destruição, com espírito de traição, com espírito de desconfiança e manipulação. Que o teu Espírito Santo nos alerte e nos direcione a todo tempo. Que a tua sabedoria seja nossa guia e que não sejamos enganados por disfarces bem elaborados, por ciladas emocionais, nem por alianças contaminadas. Repreendemos agora toda ação da fofoca que age como veneno nos relacionamentos, que destrói famílias, que separa amigos, que mancha reputações, que levanta acusações falsas. Toda língua caluniadora, todo espírito de confusão alimentado por mentiras, seja agora silenciado em nome de Jesus. Que a verdade prevaleça. Que toda mentira oculta venha à tona. Que aqueles que tramam escondidos sejam confrontados pela justiça divina. Que a paz do Senhor reine onde o inimigo tentou semear contenda. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora em oração contra toda forma de inveja que se infiltra como uma sombra silenciosa, desejando ver nossa queda, nosso retrocesso, nossa ruína. Que toda inveja disfarçada de admiração, todo elogio carregado de desejo maligno, toda observação feita com olhos impuros seja anulada pela cobertura do teu sangue. Onde a inveja tentou plantar a estagnação, o Senhor envia avanço. Onde o espírito de comparação tentou nos desvalorizar, o Senhor nos honra com identidade e propósito. Declaramos que somos filhos e filhas de um Deus que abençoa abundantemente. Não viveremos presos às expectativas dos invejosos, não carregaremos fardos que não são nossos, não seremos limitados pelos desejos do inimigo. Nossa prosperidade vem do Senhor, nossa alegria vem do Senhor, nossa segurança está em Ti, e ninguém pode tirar o que o Senhor nos deu. Pai, intercedemos agora contra toda raiz de feitiçaria que tenta contaminar nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. Se alguém tocou nosso nome em rituais, se invocaram espíritos malignos, se fizeram oferendas, se escreveram pedidos em papel com intenção de nos aprisionar espiritualmente, nós cancelamos agora toda essa ação, em nome de Jesus. Que nenhum trabalho feito nos altares das trevas tenha autoridade contra nós. Que todo pó espalhado, toda vela acesa, toda roupa enterrada, todo objeto consagrado com nosso nome seja agora consumido pelo fogo do Deus Altíssimo. Senhor, queima toda amarra espiritual, corta todos os laços criados por palavras malditas, por rituais e por pactos contrários à tua vontade. Que a tua espada de fogo desça sobre os altares inimigos e desfaça cada elo espiritual maligno. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo pertencem ao Senhor, e não há domínio do inferno que possa resistir ao poder da tua presença. Declaramos que somos livres, libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E neste mesmo espírito de oração, nos levantamos contra toda bruxaria, toda prática ocultista, toda tentativa de nos influenciar por encantamentos, orações contrárias, manipulações psíquicas ou qualquer outro método que venha das trevas. Repreendemos toda tentativa de controle espiritual sobre nossa mente, nossos sentimentos e nossas decisões. Todo espírito que tenta agir sorrateiramente, nos prendendo em laços invisíveis, seja agora lançado fora em nome de Jesus. Senhor, neutraliza toda tentativa de nos fazer retroceder por causa do medo, da opressão, da intimidação espiritual. Enche-nos com o teu espírito de ousadia, com a tua presença que traz coragem, força e autoridade. Que o teu nome seja exaltado acima de qualquer nome que foi invocado contra nós. Que todo nome de demônio, entidade, guia ou espírito invocado contra nossa vida se curve diante do nome que está acima de todos, Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos. Tu és o nosso refúgio, o nosso esconderijo,
o nosso escudo. Mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Senhor, reforça a nossa fé agora. Levanta-nos com autoridade espiritual. Que possamos orar com poder, caminhar com discernimento, decidir com sabedoria e viver debaixo da tua proteção. Pai, nós consagramos agora cada ambiente onde colocamos nossos pés. Que todo local por onde passarmos seja purificado, santificado, marcado pela tua presença. Que nenhum espírito contrário tenha legalidade onde o teu nome é invocado. Que os lugares onde o inimigo tentou se infiltrar com feitiçaria sejam invadidos agora pela tua glória. Que a tua luz expulse toda escuridão e que o teu poder seja manifesto onde antes havia domínio das trevas. Clamamos por libertação profunda, por uma limpeza completa em nossas emoções, pensamentos e conexões. Que tudo aquilo que foi gerado em nós por influência maligna seja agora arrancado pela raiz. Não aceitamos carregar dentro de nós nenhuma palavra de maldição, nenhuma marca espiritual deixada por olhares invejosos ou rituais malignos. Somos templo do Espírito Santo. A nossa mente pertence ao Senhor, o nosso coração pertence ao Senhor, e só a tua voz terá autoridade sobre nós. Pai amado, seguimos diante do teu altar com o coração submisso e quebrantado, confiando que cada palavra que sai da nossa boca sob unção e fé tem poder para mover o céu e paralisar as obras do inferno. Hoje, Senhor, não recuamos diante das opressões espirituais, não abaixamos a cabeça para a maldade, não silenciamos diante das injustiças. Hoje nos levantamos em intercessão, como guerreiros do teu reino, para romper com todos os grilhões da maldade, com toda a influência espiritual maligna que tenta se infiltrar pelas brechas das palavras e das atitudes. Senhor, muitos têm sido alvos constantes de palavras torpes lançadas em ambientes de trabalho, no meio da família, entre vizinhos e até dentro da congregação. Palavras que não edificam, que não abençoam, que não constroem. Palavras que são setas inflamadas e carregam veneno espiritual. Mas hoje declaramos que nenhuma dessas palavras nos atingirá. Toda sentença proferida contra nós sem tua autorização está sendo agora cancelada, anulada, destruída, desfeita. Toda fofoca que foi alimentada por espíritos de intriga e divisão, toda história manipulada com o fim de nos prejudicar, todo juízo apressado feito sem verdade está sendo agora julgado por ti, Senhor, que és o juiz supremo. Rogamos pela tua intervenção nas rodas ocultas, nas conversas em segredo, nas alianças formadas com o objetivo de espalhar mentira. Que tudo venha à luz, que a verdade venha à tona, que o espírito de calúnia e difamação perca sua força. Que cada acusação maliciosa volte ao remetente e que os lábios mentirosos sejam confrontados com arrependimento, porque o Senhor é Deus que não se deixa escarnecer e que zela pela reputação dos seus filhos. E ainda, Senhor, te apresentamos todos os ataques silenciosos gerados pela inveja. Porque a inveja, muitas vezes, não se manifesta com palavras, mas com olhares, com gestos, com ausência quando deveríamos ter apoio, com frieza disfarçada de indiferença. São corações que se incomodam com a tua bênção sobre nossas vidas, que não suportam ver a nossa alegria, que se entristecem com as nossas conquistas. Mas declaramos, não viveremos escondidos por causa do incômodo dos invejosos. Não seremos limitados pelo que os outros desejam nos impedir de viver. A nossa herança vem de ti, e quem tenta interromper o teu agir em nós está lutando contra o próprio Deus. Deus de justiça, que os olhos invejosos sejam cegados espiritualmente para que não consigam nos rastrear, nem nos localizar para lançar setas. Que os planos arquitetados em silêncio contra nossa promoção, crescimento, ministério, casamento ou qualquer outra área, sejam agora desfeitos pela raiz. Que as armadilhas se desfaçam antes de serem acionadas. Que todo plano mal intencionado perca sua força, e que aqueles que se opõem à tua vontade sobre nós sejam confundidos, dispersos e silenciados pela tua glória. Também clamamos com fervor contra as forças espirituais que operam por meio da feitiçaria. Senhor, sabemos que há pessoas que se voltam aos altares errados, que fazem pactos com entidades, que entregam oferendas, que fazem rituais com o nome de alguém para tentar manipular destinos, adoecer corpos, desviar caminhos e causar destruição. Mas declaramos que toda bruxaria contra nós perde seu efeito agora. Todo encantamento feito para nos afastar da nossa missão, para tirar nossa paz, para bloquear nossas portas, se desfaz diante do teu nome. Nenhuma obra feita no oculto, nenhuma palavra lançada em terreiro,
nenhuma invocação maligna tem poder sobre nós. Nós pertencemos a Jesus Cristo. O nosso sangue está misturado com o sangue do Cordeiro. Somos lavados, selados e cobertos pela presença do Espírito Santo. A nossa vida está escondida em Deus, e quem tentar nos tocar, toca na menina dos teus olhos. Toda praga rogada, toda oração contrária, toda oferenda feita para os espíritos imundos, todo nome invocado com fim de nos atingir, perde sua legalidade, sua força e seu rumo, e volta para o nada. Senhor, faz um cerco de fogo ao nosso redor. Um muro de proteção que impeça toda visita espiritual noturna, toda opressão mental, todo desânimo inexplicável, toda confusão dentro do lar. Toda movimentação estranha, toda energia pesada que entrou pela porta da frente, pela janela aberta, por objetos consagrados, por presentes entregues com intenções malignas, tudo isso é agora repreendido, cancelado, retirado. Envia os teus anjos guerreiros com espadas desembainhadas para guardar cada canto da nossa casa, nosso local de trabalho, nossa família, nosso descanso. E Senhor, não permita que tenhamos medo, pois o medo é a arma do inimigo para paralisar os teus filhos. Enche-nos com coragem, fé inabalável, olhos espirituais abertos e ouvidos atentos à tua voz. Que tenhamos firmeza para rejeitar alianças com o mundo das trevas, mesmo que venham disfarçadas de bênçãos, de caminhos mais fáceis, de soluções aparentemente inofensivas. Dá-nos discernimento para saber o que vem de ti e o que vem do maligno. Purifica nossos laços, Senhor. Se há amizades que estão sendo portas abertas para contaminação espiritual, mostra-nos. Se há conversas que estamos alimentando sem perceber que são brechas para fofoca, para inveja, para o espírito de discórdia, confronta-nos. Se há práticas que se infiltraram na nossa rotina, aparentemente inofensivas, mas que estão abrindo portas para a atuação do mal, como músicas, filmes, símbolos ou hábitos, revela e corta, Senhor. Nós queremos andar em santidade, sob a tua direção, com integridade de coração. Deus, te pedimos por todos que estão neste momento sofrendo as consequências de palavras lançadas no passado. Pessoas que carregam dores, doenças emocionais, bloqueios, traumas, inseguranças, porque foram feridas por fofocas, vítimas de inveja ou alvos de feitiçaria. Restaura, Senhor. Cura a alma. Liberta a mente. Quebra agora as correntes que se formaram ao redor dessas feridas antigas. Toca com teu bálsamo de Gileade, e traga cura onde parecia não haver mais solução. Pai de misericórdia, nós seguimos em oração, crendo na tua autoridade absoluta sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Nos rendemos à tua soberania e declaramos: só tu és Deus, e nenhum poder das trevas pode se levantar contra a tua vontade. Hoje, Senhor, voltamos a erguer a nossa voz com confiança, pois não oramos como quem fala ao vento, mas como quem se dirige a um Pai que ouve, responde e age com justiça e fidelidade. Estamos diante de ti para romper toda influência maligna que tenta se infiltrar sorrateiramente por meio da fofoca, da inveja, da feitiçaria e da bruxaria. Deus, nesta hora, nós te pedimos que sondes os corações ao nosso redor. Há pessoas que sorriem diante de nós, mas em oculto alimentam sentimentos e pensamentos de destruição. Há ambientes carregados de energia negativa, porque estão alimentados por palavras destrutivas, comentários maldosos, julgamentos cruéis. Nós te pedimos, Espírito Santo, que entres nesses lugares com o teu poder e desfaças toda semente do mal lançada por línguas contaminadas. Onde o inimigo quis plantar confusão com palavras sutis, que venha a tua paz. Onde ele quis levantar divisão por meio de insinuações, que venha a unidade em Cristo. Senhor, quebramos agora o ciclo da fofoca que se espalha como fogo e queima reputações, amizades, ministérios e lares. Que toda roda de escárnio que tem se formado contra nós ou contra os teus escolhidos seja agora desfeita. Que os que se alimentam de más notícias e se alegram com a queda do próximo sejam confrontados pelo teu Espírito. Que aprendamos a proteger a honra uns dos outros, e que nenhuma palavra que saia da nossa boca sirva de instrumento ao diabo. Purifica os nossos lábios, Senhor, para que falemos apenas o que edifica, o que cura, o que abençoa. E quanto àqueles que têm sido vítimas, Pai, dá forças para resistirem sem se contaminarem. Dá maturidade espiritual para não responderem com ódio, nem com a mesma moeda. Ensina-nos a silenciar quando o silêncio glorifica teu nome, e a falar quando a verdade precisa ser estabelecida.
mas que cada atitude nossa seja dirigida por Ti, e não por feridas ou por desejos de vingança. Que a nossa justiça venha das Tuas mãos. Senhor, a inveja é um veneno sorrateiro que paralisa projetos, que gera competição desnecessária, que rouba a paz interior. Nós Te pedimos que quebres agora todo espírito de comparação que tenta nos fazer olhar para a vida do outro com ciúmes ou frustração. E também Te pedimos que quebres toda inveja lançada contra nós, toda energia contrária que se forma quando alguém nos deseja mal disfarçado de bem. Que cada inveja seja anulada agora, pelo poder do Teu nome. Cobre-nos com o Teu manto de proteção, Pai. Coloca uma redoma espiritual sobre nossas conquistas, nossa família, nosso ministério, nossos negócios. Que o brilho da Tua glória nos esconda dos olhos invejosos. Que todo olhar pesado seja quebrado agora. Que toda presença mal intencionada seja discernida por nós e afastada por Ti. Que nenhuma aproximação maligna tenha sucesso em se disfarçar de amizade ou conselho. Dá-nos discernimento para identificar as motivações por trás dos sorrisos e das palavras doces. E contra toda prática de feitiçaria e bruxaria, nós nos colocamos agora em guerra espiritual. Sabemos que existem pessoas que entregam suas mãos e suas intenções ao oculto, que frequentam lugares consagrados às trevas, que consultam espíritos, que manipulam objetos, fazem rituais, usam elementos consagrados, tudo com o objetivo de destruir, controlar, influenciar negativamente. Mas sabemos também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, Senhor, quebramos agora todo feitiço lançado, toda palavra de maldição dirigida contra o nosso nome, toda oração contrária feita para nos confundir ou afastar da Tua vontade. Se tocaram no nosso nome, se usaram objetos pessoais, se colocaram roupas nossas em rituais, se enterraram itens com nosso cheiro ou identidade, que tudo isso perca o poder agora. Que toda legalidade dada ao inimigo seja anulada pelo sangue de Jesus. Que nenhum encantamento tenha autoridade sobre nós. Que a Tua glória invada todos os lugares onde fomos amaldiçoados. Que os terreiros sejam sacudidos pela Tua presença, que os altares onde fomos mencionados sejam destruídos pelo Teu fogo. Que a boca do bruxo, da feiticeira, do mago ou da sacerdotisa se cale diante da majestade do Teu nome. Que todo pacto com espíritos seja desfeito agora, se tentaram nos envolver sem nosso consentimento. Se há alianças espirituais sendo feitas em nosso nome, cortamos agora, com a espada do Espírito. Deus, queremos viver uma vida limpa diante de Ti. Que toda contaminação espiritual seja queimada agora. Que toda opressão maligna caia por terra. Que toda influência demoníaca sobre nossa casa, nosso sono, nossa mente, nossa saúde, seja banida. Se há manifestações malignas acontecendo em sonhos, por meio de ataques noturnos, sensações estranhas, paralisias espirituais, vozes no silêncio, vultos, desânimos repentinos, tudo isso, Senhor, nós colocamos debaixo da Tua autoridade. Expulsa, limpa, restaura. E Senhor, se alguém estiver sendo usado como canal de fofoca, de inveja ou de maldição espiritual contra nós oramos também por essa pessoa. Que o Teu amor a alcance. Que ela seja liberta da escuridão onde está presa. Que sua boca seja transformada, sua mente renovada, sua alma restaurada. Que ela Te encontre, Senhor, e passe a ser instrumento de bênção, e não de destruição. Não queremos revidar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, com a intercessão, com o amor e com perdão, sempre que for da Tua vontade. Senhor, fortalece o nosso espírito. Que tenhamos firmeza diante da perseguição, paciência diante das calúnias, e confiança diante dos ataques espirituais. Que saibamos que nenhum mal dura para sempre, que o Teu tempo é perfeito, e que o Senhor sempre nos exalta no momento certo. Que toda armadilha se transforme em degrau. Que toda afronta se transforme em testemunho. Que toda injustiça se transforme em honra vinda do alto. Senhor nosso Deus, continuamos na Tua presença com reverência, temor santo e total dependência de Ti. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, o socorro bem presente na angústia. Pai, neste clamor insistente, renovamos nossa fé de que nenhum plano do inimigo prosperará contra aqueles que estão escondidos sob Tuas asas. Prosseguimos em oração, clamando para que toda estrutura espiritual que sustenta a fofoca, a inveja, a feitiçaria e a bruxaria seja derrubada agora, no poder do nome de Jesus. Senhor,
nós te pedimos por um mover profundo no mundo invisível. Há batalhas sendo travadas que os nossos olhos não veem, mas sabemos que teus anjos estão trabalhando em nosso favor. Derruba, Pai, cada muralha espiritual que foi erguida com palavras negativas, com julgamentos injustos, com acusações secretas. Toda estrutura alimentada por más intenções, toda rede de intrigas, toda corrente de mentiras articuladas em segredo, que tudo isso caia por terra como os muros de Jericó, diante do louvor e da fé do teu povo. Pai, quantas vezes a fofoca tem gerado lares desfeitos, amizades rompidas, ministérios descredibilizados. Quantas vezes, Senhor, pessoas inocentes são acusadas injustamente, vítimas de línguas mentirosas e corações corrompidos pelo ciúme. Mas agora, em oração, declaramos que a justiça virá do alto. Aquilo que foi dito nas sombras será confrontado pela luz. Aquilo que foi distorcido será corrigido pelo teu Espírito. Nós não viveremos reféns da opinião alheia, mas viveremos sustentados pela verdade que vem de ti. Senhor, não permita que nos tornemos insensíveis ao poder das palavras. Ensina-nos a fugir das conversas que não te glorificam. Mostra-nos quando estamos sendo influenciados por pensamentos e opiniões que não procedem do teu Espírito. Que a nossa língua seja refreada pela sabedoria celestial, que a nossa boca seja fonte de vida, e que sejamos conhecidos como mensageiros da paz, e não como propagadores de discórdia. Guarda-nos de sermos instrumentos do mal, mesmo sem perceber. Pai, queremos te clamar por livramento dos efeitos da inveja, esse espírito silencioso que tem causado tanto prejuízo na vida de muitos. A inveja, Senhor, que se disfarça de elogio, que se esconde atrás de comparações, que se manifesta na tentativa de copiar, de roubar, de sabotar. Que seja expulsa agora toda energia negativa que vem de olhares maldosos, de desejos impuros, de alianças movidas por segundas intenções. Que toda inveja lançada contra nós seja transformada em bênção, pois tu és especialista em virar o mal em bem. Oculta-nos, Senhor, do radar dos invejosos. Que o brilho da tua glória nos envolva como neblina espiritual, tornando-nos inalcançáveis ao ataque dos que desejam nos ver cair. Que nossa prosperidade, nossos dons e nossas vitórias sirvam para glorificar teu nome, e não para provocar contendas. Que o nosso crescimento venha acompanhado de humildade, e que não demos espaço para orgulho, que pode se tornar porta aberta para a queda. Queremos crescer sob a tua mão, e não sob os aplausos ou as críticas dos homens. Deus Santo, seguimos declarando guerra espiritual contra todas as formas de feitiçaria e bruxaria. Não ignoramos os ardis de Satanás. Sabemos que há pessoas que se entregam ao ocultismo, à magia negra, aos pactos com espíritos imundos, com a intenção clara de ferir, manipular, controlar e destruir. Mas declaramos que todas essas ações estão sendo agora paralisadas pelo poder do sangue de Jesus. Que as amarras espirituais sejam cortadas, que os grilhões se quebrem, que as maldições sejam revertidas, que os contratos com o inferno sejam invalidados neste exato momento. Pai, se houve palavras de encantamento lançadas contra nós, que percam sua força agora. Se houve objetos consagrados espalhados para nos atingir, roupas, fotos, cabelos, nomes escritos em papéis, que esses elementos percam todo o vínculo espiritual e toda conexão maligna. Que sejam como pó diante da tua presença. Se há pactos sendo renovados contra nós em datas específicas, luas, rituais silenciosos ou festas ocultas, que tudo isso seja impedido pelo mover do teu Espírito. Deus de Elias, que respondeu com fogo do céu, queime agora todo altar erguido contra nossa casa, nossa mente, nosso espírito. Que toda vela acesa com nosso nome, toda oferenda feita com nossa imagem, todo sacrifício feito para nos amarrar ou nos destruir, seja agora consumido pelo teu fogo santo. Que a tua presença invada os lugares de trevas e expulse tudo aquilo que não te pertence. Que a tua luz brilhe onde as trevas querem reinar, e que nenhuma sombra tenha lugar onde o teu nome é exaltado. Clamamos também por libertação das opressões que vieram como consequência dessas influências malignas. Senhor, há pessoas que têm vivido cansadas, sem energia, com crises de ansiedade, doenças sem diagnóstico, distúrbios do sono, tristeza profunda, tudo isso como resultado de ataques espirituais. Mas agora te pedimos que o teu Espírito Santo vá até esses corações, até essas casas, e que toda essa carga espiritual negativa seja removida. Toca nos corpos, toca nas emoções, toca nas memórias. Que haja libertação completa, em nome de Jesus. E Senhor,
Oramos pelos que estão sendo usados como instrumentos dessas obras. Sim, oramos até pelos que tentam nos destruir. Pois não queremos que ninguém se perca eternamente. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento. Que o teu amor alcance até os mais endurecidos, os que hoje são canais do mal, mas que amanhã podem ser vasos de honra nas tuas mãos. Que sejam confrontados pela tua luz, que sejam tocados pela tua voz, e que te conheçam como Deus vivo e verdadeiro. Não queremos carregar mágoas, nem alimentar ódio. Queremos entregar tudo em tuas mãos, sabendo que a justiça pertence a ti. Que possamos perdoar aqueles que nos caluniaram, que possamos liberar aqueles que nos invejaram, que possamos orar por aqueles que fizeram obras contra nós, e que, assim, sejamos livres também. Pois o perdão é uma arma poderosa que desarma o inferno e exalta o céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, permanecemos em oração diante de ti, com o coração rendido e a alma desperta para a realidade do mundo espiritual. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, Senhor, nos armamos com as tuas verdades, e nesta hora clamamos pelo teu livramento e intervenção divina sobre toda forma de destruição que tenta entrar em nossas vidas por meio da fofoca, da inveja, da feitiçaria e da bruxaria. Espírito Santo, clamamos para que o Senhor visite os ambientes onde os nossos nomes foram mencionados de maneira maldosa, com intenção de prejudicar, manchar reputações ou semear dúvida. Que tudo aquilo que foi alimentado por conversas ocultas, encontros estratégicos para levantar calúnia, mensagens disfarçadas de preocupação que na verdade disseminam veneno, que tudo isso seja neutralizado agora. Nós declaramos que nenhum comentário malicioso prosperará contra os teus servos. A verdade prevalecerá, pois o Senhor é nosso advogado fiel e juiz justo. Senhor, queremos também te pedir pela cura da nossa alma, onde houver feridas causadas por palavras injustas. Muitas vezes carregamos dores silenciosas, palavras que nos cortaram por dentro, olhares de julgamento, sorrisos sarcásticos, acusações veladas. Mas nesta hora, pedimos que o teu bálsamo seja derramado sobre essas marcas. Que nenhuma palavra maldita permaneça em nosso coração como semente de ressentimento ou insegurança. Tira todo o trauma verbal, toda humilhação que ainda ecoa, toda dor causada pela língua ferina de quem agiu usado pelo inimigo. E Senhor, se em algum momento fomos nós o canal da fofoca, se participamos de conversas que feriram outros, se espalhamos algo sem saber da verdade completa, se julgamos precipitadamente, pedimos perdão. Arrependidos, te pedimos que nos limpes e que nos ensines a usar a nossa boca apenas para abençoar. Que sejamos instrumentos da verdade, mas com amor. Que não participemos de rodas de escárnio, nem nos sentemos à mesa onde se serve a ruína dos outros. Faz-nos vigilantes com nossas palavras, conscientes do impacto eterno que elas podem causar. Sobre a inveja, Senhor, te pedimos um cercado de proteção. Sabemos que a inveja é como veneno invisível, lançado sem palavras, muitas vezes vindo de pessoas próximas, que se alegram em ver nossa dor e se entristecem com nossa vitória. Mas declaramos que nenhuma inveja poderá nos parar, porque nossa vida está em tuas mãos. Toda tentativa de sabotagem será frustrada. Toda trama oculta será exposta. Todo plano de desmoralização será revertido. Porque o Senhor é o nosso escudo, e com o Senhor à frente, ninguém pode nos deter. Dá-nos, Senhor, um espírito generoso, para que não sejamos alvos da inveja, mas canais de bênçãos. Que não revidemos a inveja com arrogância ou vaidade, mas com humildade e gratidão. Que aprendamos a compartilhar, a servir, a dividir as vitórias com coração limpo. Que nossas bênçãos sirvam para inspirar e não para provocar. Que a alegria do outro não nos irrite, e que a nossa alegria também não irrite os outros, mas que haja comunhão verdadeira, sem máscaras, sem disputas, sem competição. E quanto às práticas ocultas, Senhor, sabemos que o inimigo levanta altares, objetos, palavras e rituais para tentar desviar nossos caminhos. Mas declaramos que todo pacto com as trevas, feito com ou sem nosso nome, está quebrado agora. Que toda vela acesa, toda oferenda feita, toda invocação dirigida contra nossa casa, toda consulta espiritual feita em nosso nome, todo laço lançado, tudo isso seja desfeito neste momento. Que o sangue de Jesus cubra toda a brecha e anule qualquer direito legal que o inimigo tenha tentado obter.
Se alguém tentou manipular nossa vida com trabalhos espirituais, simpatias, oferendas, bonecos, imagens, encantamentos, se houve manipulação de sentimentos, tentativa de separação de casais, bloqueio de finanças, confusão na mente ou enfermidades plantadas no espírito, pedimos agora, Senhor, que tudo isso perca sua força. Que cada nó seja desfeito, que cada corrente espiritual seja quebrada, que cada raiz de maldição seja arrancada pela tua mão. O Senhor é o Deus que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Envia, Senhor, os teus anjos de guerra para batalhar por nós. Que eles entrem em ação em cada ambiente onde o mal se organizou contra nós. Que entrem nos lares onde fomos mencionados injustamente, nas empresas onde há olhares maldosos sobre nós, nas ruas onde cruzamos com intenções disfarçadas, nos grupos, nas redes sociais, em cada espaço físico ou digital onde o mal tentou nos alcançar. Que o Senhor limpe nossa atmosfera espiritual. Que toda influência maligna desapareça. Que os que nos observam para o mal sejam confundidos e desviados do nosso caminho. E se em nossos sonhos, Senhor, o inimigo tem tentado nos oprimir, com figuras assustadoras, com pesadelos recorrentes, com sensações de pavor, com perseguições noturnas, te pedimos que visites nossas noites. Que cada noite seja selada com o teu Espírito. Que nenhum espírito imundo atravesse nossas portas. Que o sono seja restaurador, livre, tranquilo, sem ataques, sem confusões, sem sinais malignos. Que os nossos sonhos sejam santificados, proféticos, cheios da tua presença e da tua voz. E Senhor, se há bruxarias antigas, lançadas há anos, que ainda exercem algum tipo de influência, se há alianças de sangue no passado, maldições de família, pactos feitos por gerações anteriores, colocamos tudo isso diante de ti. Quebra toda herança espiritual que não vem do teu trono. Se há maldições hereditárias, sejam quebradas. Se há consagrações feitas sem nosso consentimento, sejam anuladas. O nosso sangue foi purificado pelo sangue de Cristo, e nenhuma linhagem do mal tem mais autoridade sobre nós. Senhor, não nos deixe ser vencidos pela raiva, pela revolta ou pelo espírito de vingança. Dá-nos o coração manso de Cristo. Que, mesmo sendo atacados, não deixemos o amor esfriar. Que tenhamos autoridade espiritual sem perder a compaixão. Que saibamos discernir sem julgar. Que lutemos no espírito, mas permaneçamos com os pés firmes na graça. Não queremos lutar com armas humanas, mas com a força do teu espírito. E se o inimigo tentou calar nossa voz por meio dessas opressões, que ela volte a se levantar agora, mais forte do que nunca. Que o nosso chamado não seja sufocado, que a nossa missão não seja interrompida, que a unção não seja contida. Levanta-nos como guerreiros da luz. Enche-nos com a tua ousadia. Que não tenhamos medo de expor as obras das trevas, nem vergonha de testemunhar tua grandeza. Senhor Deus, seguimos te buscando com todo o nosso coração, com confiança absoluta de que o Senhor está agindo agora em dimensões que os nossos olhos não podem ver. Persistimos em oração, pois cremos que cada palavra liberada diante do teu altar não é em vão. Sabemos que quando clamamos com fé, o céu se move em nosso favor. Neste momento, Pai, renovamos nosso clamor contra toda a força espiritual da fofoca, da inveja, da feitiçaria e da bruxaria. Declaramos guerra santa contra essas forças ocultas que têm tentado paralisar, dividir e destruir o teu povo. Deus de justiça, neste momento te apresentamos cada situação em que fomos injustiçados por palavras distorcidas. Palavras soltas que viraram rumores. Meias verdades que se transformaram em acusações completas. Amizades que se quebraram porque alguém preferiu acreditar no veneno da fofoca em vez de buscar a verdade. Relações familiares abaladas, casamentos feridos, ministérios desacreditados, oportunidades perdidas, tudo por causa de uma palavra mal colocada. Mas o Senhor é o Deus que vê o oculto, que sonda corações e que revela o que está encoberto. Nós confiamos que toda mentira será desfeita e toda verdade será restaurada. Sabemos, Senhor, que muitas vezes as pessoas movidas pela fofoca agem como se estivessem preocupadas, como se estivessem cuidando, mas estão semeando discórdia. São palavras com aparência de zelo, mas com veneno por trás. São sorrisos na frente e punhais nas costas. Mas agora, Senhor, te pedimos discernimento. Que possamos reconhecer essas intenções disfarçadas. Que saibamos a hora de silenciar,
a hora de nos afastar, a hora de confrontar com sabedoria, e a hora de orar em secreto. Que não sejamos vítimas da manipulação, mas que permaneçamos firmes, protegidos sob a tua verdade. E se fomos atingidos por calúnias públicas, por difamações, por julgamentos sem defesa, por exclusões disfarçadas de justiça, nós colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Não queremos nos vingar, nem gastar tempo tentando convencer quem já se decidiu contra nós. Queremos apenas seguir em frente, sabendo que a nossa reputação não está nas mãos das pessoas, mas nas mãos do Deus que conhece o coração. O Senhor nos justifica. O Senhor nos exalta no tempo certo. O Senhor restaura aquilo que a língua dos homens tentou destruir. Contra a inveja, Senhor, continuamos clamando pela tua cobertura. A inveja é sutil, silenciosa e perigosa. Ela se manifesta em comparações, em críticas disfarçadas, em torcidas contra o nosso sucesso, em atitudes que sabotam nossa caminhada. Muitas vezes, Senhor, estamos sendo observados por olhos que não querem aprender conosco, mas nos destruir. Pessoas que não querem nossa presença, porque ela revela a ausência de frutos na vida delas. Mas declaramos que nenhum plano de invejosos prevalecerá, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Livra-nos de retribuir o mal com o mal. Que a nossa resposta à inveja seja a excelência, a perseverança e a humildade. Que não paremos de florescer só porque alguém se incomodou com o nosso jardim. Que não apaguemos nossa luz por causa de quem prefere a escuridão. Dá-nos coragem para continuar brilhando, mesmo quando isso nos expõe ao ódio de corações endurecidos. Pois não vivemos para agradar homens, vivemos para glorificar o teu nome. Senhor, diante da feitiçaria e da bruxaria, nos posicionamos com a autoridade do nome de Jesus. Não tememos os encantamentos, não tememos os feitiços, não tememos as palavras malditas lançadas nos ares, pois temos sobre nós o selo do teu sangue. Se alguém foi até lugares de trevas para tentar afetar nossa saúde, nossa mente, nosso casamento, nossas finanças, nossos filhos, nossa paz, declaramos agora que tudo isso está sendo anulado. Toda carga negativa, toda influência espiritual maligna, todo espírito familiar enviado contra nós está sendo expulso, desfeito, desarmado pelo poder do Espírito Santo. Rejeitamos toda manipulação espiritual. Toda tentativa de controlar nossas emoções, nosso discernimento ou nossos relacionamentos por meio de amarrações espirituais está quebrada agora. Toda oração contrária, toda palavra lançada em altares estranhos, toda obra feita com a intenção de nos fazer recuar, tudo está sendo destruído neste momento pelo fogo do céu. Que as cinzas dessas obras se dissipem ao vento. Que nenhuma raiz de maldade permaneça. Que o Senhor purifique até os mínimos detalhes, para que vivamos em liberdade e plenitude. Te pedimos também, Senhor, que visites os lugares onde essas obras foram feitas. Onde foram enterrados objetos, onde foram espalhados pós, onde foram derramados líquidos consagrados. Que cada canto onde o mal tentou se instalar seja invadido agora pela tua glória. Que a terra seja purificada, que o ambiente seja limpo, que a atmosfera espiritual mude. Que os demônios que receberam ordens sejam agora silenciados e dispersos. Que toda invocação feita com nossos nomes perca poder. Somos teus, e a nossa vida está escondida em Cristo. E se ainda houver efeitos desses ataques em nossa casa, pedimos que o Senhor limpe cada cômodo. Que a tua presença habite em cada espaço. Que os sonhos voltem a ser tranquilos, que a paz volte a reinar nos relacionamentos, que os filhos voltem a dormir em paz, que os casamentos sejam protegidos, que as discussões cessantes deem lugar à harmonia. Que onde havia confusão haja agora entendimento. Onde havia peso, que haja leveza. Onde havia medo, que haja segurança. Onde havia perturbação, que haja repouso na alma. Senhor, cobre-nos com o teu sangue precioso. Cobre nossas mentes, nossos corpos, nossa entrada e nossa saída. Cobre nossos documentos, nossos planos, nossas decisões. Cobre os nossos com a tua unção. Que o inimigo não tenha acesso aos nossos caminhos. Que sejamos blindados pelo Espírito. Que cada dia comece com a tua direção e termine com a tua paz. Que as trevas recuem diante da luz que habita em nós. Pai amado, nós continuamos aqui diante do teu trono, entregando tudo aquilo que tem nos afligido e nos oprimido.
Sabemos que a fofoca, a inveja, a feitiçaria e a bruxaria são armas poderosas usadas pelo inimigo para tentar nos desestabilizar, para tentar apagar a luz que carregamos. Mas hoje, declaramos que essas armas não têm poder contra aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e é em Ti que encontramos a nossa paz. Senhor, pedimos que nos enchas com a sabedoria celestial, para que possamos reconhecer os sinais das armadilhas do inimigo. Que nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergar além do que os olhos naturais alcançam. Que possamos identificar quando estamos sendo alvo de calúnias, de comentários maldosos, de olhares enviesados, para que não sejamos pegos de surpresa. Que a nossa fé seja firme, inabalável, e que saibamos confiar em Ti em todas as circunstâncias, mesmo quando o cenário parecer desanimador ou injusto. Pai, em meio a tantas injustiças, ensina-nos a não perder a esperança. Que não permitamos que a amargura tome conta do nosso coração. Que cada ataque que tentam lançar contra nós seja combustível para a nossa vitória. Que mesmo quando as palavras forem duras e as ações forem traiçoeiras, saibamos que o Senhor está trabalhando a nosso favor, mesmo que não possamos ver imediatamente o resultado. Que a nossa confiança seja como uma âncora firme, que nos mantém estáveis nas tempestades da vida. Pedimos também, Senhor, que o Senhor toque os corações daqueles que nos desejam mal, que propagam a fofoca, que nutrem a inveja, que se envolvem com práticas ocultas. Que eles possam conhecer o Teu amor, que transforma, que cura, que liberta. Que as trevas que os envolvem sejam dissipadas pela luz da Tua verdade. Que cada pessoa que hoje está sendo instrumento do mal possa encontrar arrependimento e um novo caminho na Tua graça. Queremos orar por eles, pois sabemos que o Teu amor é maior do que qualquer maldade humana. Pai, coloca sobre nós a armadura completa para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Que o cinturão da verdade esteja firme em nossa cintura, para que não sejamos enganados. Que a couraça da justiça proteja nosso coração contra as setas inflamadas da mentira e da calúnia. Que calcemos os pés com a prontidão do Evangelho da paz, para que, mesmo em meio ao conflito, possamos levar a mensagem da Tua reconciliação. Que o escudo da fé apague todas as flechas venenosas lançadas contra nós. Que o capacete da salvação proteja nossa mente contra todo pensamento ruim e toda dúvida. E que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, seja nossa arma ofensiva para combater o mal. Senhor, pedimos que o Teu poder se manifeste de forma sobrenatural em nossas vidas. Que a Tua luz brilhe tão forte que afaste toda sombra de inveja, toda sombra de fofoca, toda sombra de feitiçaria e bruxaria. Que as correntes espirituais que tentam nos prender sejam quebradas. Que a liberdade que Cristo conquistou para nós seja real e palpável. Que nenhum espírito de opressão, medo ou ansiedade permaneça em nosso ser, pois o Senhor nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa comunhão contigo, para que sejamos verdadeiros na fé, fiéis em oração e constantes em buscar a Tua face. Que a intimidade com o Senhor nos fortaleça para enfrentarmos qualquer batalha espiritual. Que possamos permanecer firmes na palavra, firmes no propósito, firmes na missão que o Senhor nos confiou. Que sejamos exemplo de vida santa, de amor e de perseverança, para que o inimigo não encontre brecha em nós. Senhor, clamamos por proteção sobre as nossas famílias. Que cada lar seja um santuário de paz e amor, onde as obras das trevas não possam entrar. Que os lares sejam cobertos pelo Teu sangue, e que cada membro da família esteja envolvido pela Tua presença. Que os vínculos familiares sejam fortalecidos, mesmo diante das adversidades. Que o Senhor seja o centro de cada lar, a rocha onde se apoia a vida de cada um, para que nenhuma força maligna possa separar ou destruir. E quanto às amizades e relacionamentos, Senhor, pedimos que o Senhor nos guie a escolher com sabedoria aqueles com quem nos relacionamos. Que possamos cultivar amizades verdadeiras, que edificam, que abençoam, que incentivam a caminhada com Cristo. Que nos afastemos das influências que tentam nos afastar do Teu caminho, que não participemos de rodas onde o mal se prolifera, onde o veneno da fofoca se espalha. Que sejamos canais de paz, e que nosso testemunho possa transformar até os corações mais endurecidos. Senhor, queremos agradecer porque mesmo em meio a tantas batalhas, o Senhor nunca nos abandona. Que a nossa gratidão seja constante, que possamos reconhecer que cada vitória é fruto do Teu amor e da Tua fidelidade. Que mesmo quando o inimigo tenta nos derrubar,
O Senhor nos levanta com mais força, com mais ânimo, com mais esperança. Que possamos testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito, para que outras pessoas também sejam fortalecidas e encorajadas a confiar no teu poder. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós permanecemos firmes em oração, certos de que tu és o destruidor de toda fofoca, inveja, feitiçaria e bruxaria que tentam nos atingir. A tua palavra nos assegura que nenhum mal prevalecerá contra aqueles que estão firmados na tua justiça. Por isso, neste momento, elevamos nosso clamor a ti, confiando na tua intervenção poderosa e na tua proteção inabalável. Pai, reconhecemos que a fofoca é uma arma que corrói relacionamentos, que destrói confiança e semeia discórdia no meio do teu povo. Ela é muitas vezes alimentada por corações feridos e mentes confusas, mas o Senhor é quem traz a cura para essas feridas invisíveis. Pedimos que o Senhor desarme toda língua que se levanta contra nós com palavras falsas e maliciosas. Que cada palavra mentirosa e cada comentário destrutivo se transforme em pó diante do teu olhar santo. Que o Senhor traga à luz toda a verdade oculta e exponha os que se escondem atrás da mentira. Senhor, também clamamos contra a inveja, que é um dos sentimentos mais corrosivos do coração humano. A inveja tenta nos fazer duvidar do nosso valor, rouba nossa paz e nos faz olhar para os outros com olhos de amargura e descontentamento. Mas hoje declaramos que a inveja não encontrará espaço em nossa vida. Que o Senhor cubra nossos corações com gratidão e contentamento. Que possamos aprender a celebrar as conquistas dos outros sem perder a nossa alegria. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quanto à feitiçaria e bruxaria, sabemos que o inimigo usa essas práticas para tentar nos aprisionar, para colocar maldições e malefícios em nosso caminho. Mas o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta de toda maldição. Por isso, nós nos colocamos debaixo da tua proteção divina. Que toda obra das trevas feita contra nós seja anulada e destruída agora, pelo poder do teu nome. Que toda amarração espiritual, toda cilada e toda influência maligna sejam quebradas, para que possamos caminhar livres, seguros e fortalecidos na tua presença. Senhor, fortalece nossa fé para que não vacile diante das tentações e das provas que surgem. Que possamos permanecer firmes, sabendo que tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando-nos na direção certa mesmo quando tudo ao redor parecer confuso. Que não nos deixemos abater pelas circunstâncias, mas que possamos sempre olhar para ti como a nossa esperança e segurança. Pedimos também que o Senhor derrame o teu espírito de discernimento sobre nós, para que possamos reconhecer as estratégias do inimigo e não sermos enganados. Que o Senhor nos dê sabedoria para agir com prudência, para falar com amor e para manter a calma diante das adversidades. Que o nosso testemunho seja firme e verdadeiro, mostrando ao mundo que somos protegidos pelo Deus vivo, que nada pode nos separar do teu amor. Pai, colocamos diante de ti todas as áreas da nossa vida que foram afetadas por fofocas, invejas, feitiçarias e bruxarias. Pedimos que o Senhor renove a nossa mente, cure as nossas emoções e restaure a nossa alma. Que o teu Espírito Santo nos encha de paz, alegria e força. Que possamos caminhar em vitória, sabendo que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, que o nosso coração nunca se encha de medo ou desconfiança, mas que permaneça aberto para receber as tuas bênçãos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade. Que possamos ser luz em meio às trevas, sal nesta terra, e que as pessoas ao nosso redor vejam em nós o reflexo do teu amor e da tua graça. Pai, nos entregamos completamente em tuas mãos, confiantes de que o Senhor é o destruidor de todo o mal, e que em ti encontramos a verdadeira libertação e proteção. Que possamos viver cada dia sob a tua sombra, seguros e protegidos, experimentando a plenitude da vida que só o Senhor pode dar. Senhor Deus de toda autoridade e poder, neste momento nós nos colocamos diante do teu trono, confiantes no teu amor inabalável e na tua justiça perfeita. Reconhecemos que as forças das trevas trabalham arduamente para tentar nos derrubar, usando a fofoca para semear discórdia, a inveja para gerar amargura, a feitiçaria e a bruxaria para tentar prender nossas vidas em cadeias invisíveis. Mas hoje, com a autoridade que temos em Cristo Jesus, declaramos que esses planos serão frustrados e destruídos. Pai, sabemos que a fofoca não apenas destrói reputações, mas corrompe corações e destrói famílias. Muitas vezes, ela nasce de um desejo de controlar, de manipular,
ou até mesmo de um coração ferido que busca se vingar. Mas em Ti encontramos a cura para essa ferida profunda. Pedimos que o Senhor trabalhe nos corações de quem espalha palavras falsas e maldosas, transformando-os com o Teu amor e graça. Que eles possam entender a gravidade do que fazem e serem tocados pelo Espírito Santo, para que deixem de causar dor e se voltem para a luz. Querido Pai, encerramos este momento em Tuas mãos, confiantes de que Tu és o Deus que nos guarda, que nos fortalece e que destrói toda a obra do inimigo em nossas vidas. Que a fé que cultivamos aqui hoje continue a florescer em nossos corações, e que a Tua presença nos acompanhe a cada passo, trazendo paz, esperança e vitória. Que possamos seguir firmes, sabendo que em Ti somos protegidos, amados e mais que vencedores. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus familiares, amigos e todas as pessoas que precisam sentir o amor e a proteção de Deus. Seu gesto pode abrir portas de bênçãos para muitos. Na tela, você verá 2 vídeos com outras orações poderosas que o nosso canal preparou para você. Aproveite esses momentos para fortalecer ainda mais a sua fé e se aproximar do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado por estar conosco neste momento de oração. Fique na luz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.